por que essa temática é tão importante, né? Porque hoje a gente pode considerar que a gente está caminhando para uma era das decisões computacionais. Se a gente parar bem para pensar, a gente já consegue identificar uma série de decisões que, hoje em dia, já são tomadas por sistemas computacionais, dos quais a gente não tem muito como ter ingerência sobre elas, né? Então, quando a gente entra num buscador, o que aparece no resultado de busca é o que o buscador nos diz que tem que aparecer, né? Quando a gente acessa a rede social, o nosso feed, né, o que está lá é definido pela própria rede social. Quando a gente entra no Uber ou num aplicativo de táxi, ele define quem leva a gente para um lugar ou para o outro, que hospedagem a gente vai ter, o site de hospedagem vai dizer. Então, já existem uma série de decisões que hoje já são tomadas por computadores, e dá para dizer que nós estamos numa era da decisão dos computadores. E isso muda muito a forma como a vida acontece e como o direito também opera, né? Então, uma das questões que eu acho bastante relevante é as nossas relações de consumo nunca terminam, né? A gente está lá dormindo em casa e o nosso celular está conectado, a gente está ligado no Google ou na Apple, e a relação de consumo, enquanto a gente está dormindo, ela está acontecendo. Os dados estão sendo captados. Então, a gente vive numa sociedade hoje de relações de consumo contínuo. A gente, diariamente, aliena nossos dados, na maioria das vezes, sem ler o contrato que nos vinculam, né? Assim, quem aqui leu todos os termos de uso de todos os aplicativos? Vai ser meu fã, eu vou descer aqui e pegar um autógrafo. Todos, né? Nós não fazemos isso. E mesmo que nós tivéssemos essa possibilidade de ler, muitas vezes a gente é compelido, por uma exigência de convívio social, a entrar nesses sistemas. Nós não temos alternativas a eles, né? Eles pautam a vida contemporânea, né? Então, é sob essa ótica que a gente tem que olhar a questão da proteção dos dados pessoais. E, quando a gente faz isso, a gente parte de uma ideia de confiança a priori. Quer dizer, a gente primeiro confia para depois ver se funciona, né? Quando a gente entra num aplicativo novo, a gente parte do princípio que vai dar tudo certo, né? E a pergunta que a gente tem que se fazer aqui é a seguinte: será que o fornecedor consegue garantir essa confiabilidade? Se ele fizesse tudo certo, ele conseguiria garantir? Para responder essa pergunta, eu acho que vale a gente andar para trás, e ir lá para 1983. Esse aqui da foto é o Ken Thompson. Esse sujeito é um dos maiores cientistas da computação de todos os tempos. Ele ganhou o prêmio Turing, que é o prêmio Nobel da computação. Ele foi um dos co-criadores do sistema operacional Unix, que é talvez o mais celebrado sistema operacional de todos os tempos. Ele criou a linguagem de computação B e foi co-criador da linguagem de computação C, que todo mundo conhece, né? Todo mundo da área conhece, todo mundo da área já programou em C um dos seus derivados. E o Ken Thompson, quando ele foi receber o prêmio Turing, ele fez um discurso. E o discurso dele tinha o seguinte título: Reflexões sobre a confiabilidade da confiança. E, durante esse discurso, ele apresentou um trechinho de código. Eu não vou entrar na questão técnica, mas eu trouxe o trechinho de código, que é esse aqui, um trechinho singelo de código de um programa que é muitas vezes usado como um exercício nas escolas de computação. E o que esse trecho de código faz? Ele simplesmente, quando executado, escreve ele mesmo. Então, é um trecho de código que, quando você executa, ele se reescreve. E, a partir desse texto de código, o Ken Thompson, durante a apresentação, conseguiu provar que, se eu colocar um trecho de código como esse, com um conteúdo malicioso, na hora de compilar um compilador, e o compilador é um programa feito para construir outros programas, eu consigo incluir uma vulnerabilidade sem que essa vulnerabilidade fique explícita no código.
Então, eu tenho uma vulnerabilidade que o código não mostra. Então, eu posso mostrar o código para alguém e a pessoa fala, não existe vulnerabilidade aqui. Eu posso pegar esse código e recompilar, mesmo sem existir a vulnerabilidade ali, o novo compilador gerado vai ter aquela vulnerabilidade porque ela está no código binário do primeiro compilador. E o que ele queria dizer com isso? Que o simples fato de não ter no código fonte não significa que você está protegido. Você pode ter vulnerabilidades que foram impostas na cadeia anterior do software. E ele cria uma moral da história que eu acho bastante interessante, que é essa aqui. Você não pode confiar em um código que não foi totalmente criado por você. Então, essa é a demanda de confiança por um dos maiores cientistas de computação do mundo. E aí ele complementa, especialmente se o código for feito por companhias que me empregam, ou empregam pessoas como eu, que sabem como fazer esse tipo de vulnerabilidade. Né? Então, a grande questão que se coloca é, mesmo que as empresas queiram, elas não conseguem garantir 100% de confiabilidade. E se já era ruim em 1983, hoje, com a inteligência artificial, tudo fica ainda mais complexo. Porque agora as empresas realmente não têm mais o controle sobre a confiabilidade daquilo que é executado. Porque dados e programas se confundem, né? E códigos se confundem para criar uma nova inteligência. E aí, para falar um pouco disso, eu trouxe aqui um caso que saiu recentemente de um pequeno aplicativo que tinha um robô que conversava com as pessoas. Né? E ele foi suspenso no Brasil porque a comunidade que usava ensinou o robozinho a ameaçar as pessoas de morte. A xingar. Então, se você entrava lá na aplicação, e a aplicação te ameaçava, falou, vou te matar. Por quê? Porque ela aprendeu isso com os usuários. Então, é muito difícil você ter controle num cenário computacional como esse. E aí, a questão que eu acho mais importante é, no final das contas, como que a gente pode se proteger nesse cenário? Né? E qual o papel do advogado na proteção dos direitos fundamentais? Né? E aí eu separei três pontos relevantes. O primeiro eu vou tratar rapidamente, porque é o ponto mais comentado. E eu acho que, por exemplo, a legislação europeia trata de maneira excepcional, os projetos de lei, de alguma forma, já tratam sobre isso, que é as pessoas precisam ter o controle dos seus próprios dados. Elas têm que poder deletar os dados, elas têm que poder transferir os dados para outro fornecedor. Hoje, se pintar uma nova rede social, eu não consigo transportar as minhas fotos facilmente para outra rede. Ou os meus dados pessoais que estão no Facebook, por exemplo. Quer dizer, a questão da portabilidade foi bem resolvida na legislação europeia. Né? Quero ver fazer funcionar de verdade. Mas o que está lá previsto está. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho mais preocupante, é a criação de meios eficazes de se fazer cessar a violação de direitos. E aqui a gente tem um exemplo muito contundente no Brasil, que é o direito do esquecimento, que o próprio professor Coriolano já comentou sobre ele. Hoje, no Brasil, você não consegue fazer uma desindexação. Né? Você tem uma informação inverídica no buscador, e você não consegue tirar ela de lá. E qual é o grande problema disso? Por que será que é assim aqui? Né? Porque aqui os buscadores são tratados pelo STJ, por exemplo, como meros indexadores. Quer dizer, você tem um dos maiores poderes computacionais do mundo, e o STJ trata isso como uma lista telefônica, como um mero indexador. Então, qual é a perspectiva que a gente tem que dar para isso? Né? Se a gente olhar isso um pouco do ponto de vista computacional, em 1996, o Larry Page e o Brin, que são os fundadores do Google, escreveram um artigo dizendo que todo conteúdo indexado é armazenado pelos servidores do Google.
Quer dizer, não existe uma busca feita automaticamente varrendo toda a internet. Quer dizer, o Google faz cópias de tudo que ele indexa. E se ele faz cópia de tudo que ele indexa, será que a gente não tá frente a um banco de dados de caráter público? Por que a gente não trata isso como um banco de dados de caráter público, como outros bancos de dados de caráter público sob poder privado, como os bancos de dados da Serasa, por exemplo? Né? E se isso é um banco de dados de caráter público, será que a garantia viável não seria o habeas data? Até para correção de dados incorretos ou a eliminação de dados que ferem o direito da personalidade? Se a gente voltar lá para 2001, a Maria Garcia, uma constitucionalista super importante da PUC de São Paulo, já falava da eficácia do habeas data para a remoção de conteúdo de base de dados que ferissem direitos da personalidade. Será que, se a gente passar a olhar com o devido respeito computacional os buscadores, essa não seria uma solução eficaz? Olhá-los além de um mero indexador, de uma mera lista telefônica que faz um apontamento para outros sites, que é como os nossos tribunais veem isso hoje? Né? Será que essa não seria a forma mais adequada de tratar essas questões? E aí, sim, agora a gente tem, olhando por essa ótica, nós temos mecanismos jurídicos viáveis para a desindexação. Se nós pegarmos as decisões do STJ, as justificativas é que, para negar a desindexação, está ligada à falta de legislação aplicável. Nós não temos uma legislação que proteja a desindexação. Mas será que a gente não tem mesmo? Será que a gente não tem uma garantia constitucional que protege esse direito fundamental? Porque, para você ter uma garantia constitucional como o habeas data, você precisa ter um direito a ser garantido. E o direito não é a proteção dos dados? Não é isso que a própria Constituição diz? Então, mudar o olhar das questões ligadas ao direito digital, muitas vezes faz diferença, e a gente, como advogado, precisa levar isso aos tribunais. A gente precisa levar essas novas perspectivas, essas novas formas de olhar as questões ligadas ao direito digital, para que os tribunais também possam avaliá-las. Né? O trabalho conjunto com profissionais da área técnica, de tecnologia da informação, também é fundamental para a criação de novas teses jurídicas. E esse é um papel fundamental da advocacia nas questões ligadas a direito digital. E aí um terceiro ponto, que é o último, até para a gente poder ir para o almoço, né, que está quase na hora, é que decisões computacionais restritivas de direito precisam ser fundamentadas. Hoje, quando a gente recebe um anúncio numa rede social, ninguém explica muito por que aquilo aparece para a gente. Né? Essa pode ser uma decisão banal, mas e quando a decisão envolve uma restrição de crédito? Será que a gente não precisaria saber por que um determinado crédito não aconteceu para uma pessoa, para o nosso cliente? Né? E aí a gente entra na questão do credit scoring, por exemplo, que também é uma questão... Não? Deu. Também é uma questão bastante relevante, quer dizer, os sistemas de classificação de usuários, né? Uma nota percentual para cada pessoa, dizendo se ele tem potencial de tomar determinado empréstimo, de fazer determinada compra. Né? Esses sistemas foram considerados legais, eles devem ser assim considerados efetivamente, e o STJ definiu que bastaria a pessoa ter acesso aos dados de origem e a nota. Não seria necessário ela receber uma fundamentação de como a empresa chegou naquela nota. Mas será que só os dados de origem e a nota são informações suficientes para que a pessoa possa combater aquela decisão de não crédito, por exemplo?
Ou será que o provedor de serviço também não precisaria trazer uma fundamentação, né? Explicar de uma forma que um humano consiga entender por que aquela informação, aquele resultado efetivamente aconteceu? Se a gente for olhar para a utilização de robôs, isso fica ainda mais relevante, essa necessidade de fundamentação. Essa semana, a Receita Federal informou que, para tratamento de pequenos processos tributários em âmbito administrativo, a Receita vai começar a usar robôs. Mas, ok, e aí o resultado disso? O contribuinte vai ficar sabendo? Ou o robô vai gerar um monte de informação e o analista ou o fiscal da Receita vai separar as informações que são mais convenientes para montar efetivamente a decisão? E será que essa é a posição mais justa com relação ao contribuinte? Quer dizer, uma geração de informação grande que depois é selecionado por um ser humano para que o resultado seja, em tese, o pior possível para o contribuinte? Ou seria necessário que o contribuinte tivesse acesso a todo o processo decisório? Para grandes contribuintes, quando há uma análise massiva de dados, será que não seria necessário oferecer para o contribuinte também as regras de negócio que foram utilizadas para o processamento daquele grande volume de dados? Todas essas questões estão ligadas à fundamentação de software, à necessidade de que as soluções de software tenham que se explicar. A própria computação já vem trabalhando nessa questão, na busca de uma inteligência artificial transparente. Existem diversos trabalhos acadêmicos, diversas iniciativas que tratam da construção de sistemas de inteligência artificial que sejam capazes de dar explicação sobre as suas atuações de forma que um ser humano possa entender. Cada vez mais essa discussão vai entrar em cena, porque, conforme as decisões vão afetando mais as pessoas, vão aumentando de complexidade, maior a necessidade de que sistemas tenham que se explicar. E nós, do direito, qual que é a nossa posição? Qual é o nosso papel nisso? No final das contas, é de exigir, efetivamente, de que essas explicações sejam dadas. A gente, na proteção dos direitos da personalidade dos nossos clientes, tem que trabalhar para que essas decisões sejam efetivamente fundamentadas. A gente, como operador do direito, sabe que a fundamentação, e isso vale até para as decisões judiciais, é um fator fundamental para diminuir o mau uso do poder. Decisões judiciais fundamentadas dão maior garantia a princípios constitucionais, inclusive no âmbito do processo. E, hoje, computadores tomam decisões bastante complexas e de forma bastante decisiva na vida das pessoas. E a gente tem que exigir que essas soluções possam, efetivamente, fundamentar suas decisões para que as pessoas possam também fazer um contraponto na defesa dos seus direitos. E, para terminar, eu gostaria só de citar, de novo, o Ken Thompson, que, no final do discurso dele, em 83, ele dá 2 conselhos. Primeiro, ele diz que nós não devemos tratar os hackers como heróis, e eu acho que a gente cometeu um pouco esse erro, como sociedade, a gente meio que endeusificou os hackers por algum tempo. E, segundo, que essas violações computacionais tenham punições legais, e rígidas punições legais. Quer dizer, até o Ken Thompson, um dos maiores cientistas da computação de todos os tempos, colocou parte das suas esperanças no sistema legal. Então, isso mostra um pouco da importância do nosso papel, do papel da advocacia na defesa do direito dos usuários, na construção de um ambiente efetivamente mais seguro do ponto de vista humano e computacional. Obrigado.